Só que a população brasileira escolheu o presidencialismo. E escolhendo o presidencialismo, os parlamentares eles não têm mais a obrigação de fazer composições para o governo ter maioria. A gente tem um sistema que não funciona porque o presidente da República ele pode passar 4 anos sem ter maioria no Congresso Nacional e esses 4 anos continuam com o país basicamente ficando parado porque o presidente não tem maioria. E ele constrói essa maioria com essas emendas parlamentares, porque para além os ministérios já não são mais suficientes para que aqueles deputados votem junto com o governo. Agora, o deputado, para além de querer o ministério e cargos no ministério e ter a sua imagem vinculada a tudo que aquele ministério faz, ele quer ele próprio ser o dono do dinheiro que vai ser executado na sua base. E o deputado tem permanentemente a ferramenta para colocar a faca no pescoço do executivo, porque diferente do parlamentarismo, que se o executivo não tem maioria, todo mundo vai para casa, né? E eu tenho um amigo que era deputado em Portugal, chama Bernardo Blanco, do Partido Iniciativa Liberal, né? E Portugal passou em 3 anos por 3 eleições. Por quê? Porque uma série de escândalos aconteceram, o governo caiu e nenhum partido conseguiu formar maioria para governar Portugal. E aí, não é só os deputados do governo que vão para casa, todo mundo vai para casa. O deputado de oposição volta e disputa a eleição de novo, porque ninguém conseguiu formar maioria. No Brasil, não. Você não tem maioria, não tem nova eleição. A população não vai para a urna de novo para, né, falar, olha, se ninguém conseguiu maioria, vamos então escolher um novo partido para governar o país. Não. O deputado mantém o seu mandato com o governo tendo ou não tendo maioria. Então, ele não tem nenhuma o deputado da base, diferente do parlamentarismo, ele não tem nenhuma responsabilidade por aquele governo dar certo. Nenhum compromisso para que o governo dê certo. O único compromisso dele é achacar o governo o máximo possível para, em troca do voto dele, ele levar o máximo de dinheiro possível para a sua base. E aí teve uma hipertrofia, teve um aumento demasiado dessas emendas no governo Bolsonaro. E por quê? Porque o Bolsonaro pessoalmente não gostava de fazer política, ele não gostava de se reunir com deputados, com líderes partidários, ele não gostava de ir nos estados inaugurar obra do lado dos deputados da sua base. E aí o que ele fez? Né? Como é que ele ia governar se ele não gostava de fazer o papel fundamental do presidente da República, que é a política, que é construir maioria para ele governar? Ele delegou esse poder para o Arthur Lira, presidente da Câmara. E quando ele delega para o Arthur Lira, né, e até alguns deputados bolsonaristas me relatam isso, né, que a frase que ele teria dito é, olha, quanto vocês precisam para eu não ter essa encheção de saco? Putz. Quanto do orçamento que eu dou para vocês resolverem o meu problema? Aí nasce o orçamento secreto, né, operado por Arthur Lira, que é o primeiro presidente da Câmara, que na realidade não é um presidente da Câmara, ele é o líder do governo, o líder do governo Bolsonaro, e é ele que constrói a maioria, só que a um custo, se antes as emendas parlamentares já eram um problema, no governo Bolsonaro elas triplicam, quadruplicam, bate-se o recorde do governo Dilma, que estava vendendo tudo porque estava prestes a sofrer um impeachment. Então, a gente tem essa disfuncionalidade hoje, em que o Bolsonaro foi eleito presidente, mas ele tinha, chutando alto, 100 deputados. Outros 100, vamos lá, eram de esquerda, que já não iam apoiar Bolsonaro de qualquer jeito, mas 300 deputados não eram nem de esquerda nem de direita, eram do centrão, em que você precisa pagar a emenda parlamentar para ele votar junto com você. Mesma coisa o governo Lula. Hoje tem o quê? 100, 120, 150 deputados de esquerda que votam ideologicamente com o governo Lula, mas ele precisa comprar com emendas o voto de outros 200 parlamentares, em que o próprio eleitor do Lula votou no Lula, mas votou num deputado do Centrão, sem ter a consciência de que aquele cara do Centrão só existe para achacar o presidente que ele elegeu. A mesma coisa no governo Bolsonaro. E aí, como agora a gente tem essa hipertrofia de emendas, seria o equivalente a uma família que começou a ganhar muito mais, um salário, né, muito mais robusto, melhorou a qualidade de vida, melhorou o estilo de vida. É muito difícil voltar, né? Exatamente. Para desmamar isso aí é um trauma, né? Porque ninguém quer abrir mão de poder. Imagina, olha, eu
existem as emendas, né, impositivas individuais. Essas são as emendas que são pagas para todos os deputados, obrigatoriamente, independentemente de como ele vote, né? Então, deputados de oposição indicam essas emendas impositivas. Quando eu entrei, em 2019, eu tinha 15 milhões de reais por ano para fazer essas indicações, para escolas, hospitais, enfim, aqui no estado de São Paulo. Hoje, eu tenho 40 milhões de emendas impositivas individuais. E isso que eu sou um deputado de oposição, eu recebo isso de qualquer maneira. Deputados da base do governo, que recebem que é chamado de orçamento secreto, chegam a receber aí 100 a 200 milhões por ano para suas bases eleitorais, dependendo da sua importância, né? Então, o líder partidário ganha mais, o presidente da Câmara ganha mais, o presidente do Senado ganha mais, mas assim, por baixo, né? Por baixo, um deputado da base do governo tem o dobro, o triplo do que um deputado de oposição indica, né? Então, para voltar atrás com isso, é muito difícil. Eu acho que só com a gente vivendo uma crise tão profunda ou um escândalo envolvendo emendas tão grande que force os parlamentares a recuar. E isso não é... A gente já viu isso na história. Você teve 2 escândalos com emendas parlamentares que ficaram muito famosos e que fizeram momentaneamente os deputados, né, recuarem nas suas próprias emendas, que foi o escândalo dos anões do orçamento e o escândalo das sanguessugas, né? O dos anões do orçamento envolvia uma máfia ali que tinha até os próprios servidores da Câmara dos Deputados da Comissão de Orçamento levando propina ali nos repasses de emenda parlamentar, e o escândalo das sanguessugas era um desvio de emendas para a saúde, salvo engano, especialmente para ambulâncias, que tanta gente foi presa, tanta gente foi pega nesse escândalo, que aí o Congresso fica com medo e recua por um tempo, fica abaixo, até voltar e colocar as asinhas para fora de novo. Agora, alguns escândalos têm pipocado, né, em relação a essas emendas. Eu me lembro na legislatura passada, ainda no governo Bolsonaro, que um deputado da base do governo tinha mandado emenda para o município, e o município ele tem limite, né, o teto de o que ele consegue receber para a saúde, por exemplo, que é a capacidade de execução que ele tem, né? E aí, um município, para inflar a sua capacidade de execução, declarou que tinha extraído 23 dentes de cada habitante para receber aqueles recursos de saúde. E aí, obviamente, que chega lá a polícia e vê que a cidade não tá banguela, né? Se a cidade não tá banguela, o município mentiu. Muito bom. Ô Kim, e aí como é que faz? Só pra gente que a gente só acompanha a política de fora, ou mesmo quem aqui tá assistindo no podcast e não acompanha a política, né? Essas emendas caem na mão do deputado, o deputado ele pode destinar para aonde bem entender, ou ele precisa destinar de acordo com a demanda daquela localidade? Tipo, um lugar que não tem ambulância, o cara pode construir uma praça? E, de certa forma, isso é uma compra de voto? Olha, são 2 compras de voto, na verdade, né? Porque é o presidente da República comprando o seu voto, né? Com emenda, e você comprando o voto do seu eleitor com a sua emenda, né? Então, e não tem critério nenhum. O que você falou, olha, uma cidade que não tem ambulância pode receber praça? Pode receber um show de 30 milhões de reais enviados por um deputado para uma prefeitura fazer esse show sem que aquela cidade tenha esgoto tratado, né? E isso acontece muito. Então não tem nenhum critério de eficiência, não tem nenhum critério de prioridade, nem nada disso, né? A maior parte dos deputados mandam para aqueles prefeitos que colocam os seus vereadores e os seus secretários para trabalhar na época de eleição para eleger aquele deputado. E aí ele vai mandar para aquilo que considera que dê mais voto naquela cidade, né? E muitas vezes, né, infelizmente, mais uma vez, como a gente tem uma população em que metade não tem capacidade mínima de leitura, muitas vezes aquilo que dá voto, que é o que a população quer, não é aquilo que a população precisa, né? Então, uma festa imensa no município pode trazer mais voto e mais felicidade para a população do que você tratar o esgoto, que é uma obra que ninguém vê porque está debaixo da terra. Perfeito. Né? Então, isso acontece muito, sim. E é exceção, né, você ter parlamentares, por exemplo, eu não me elejo com base em emenda, né, então eu faço
o melhor uso e o uso mais eficiente das emendas que eu consigo, né? Então, financio pesquisa contra câncer no Hospital de Câncer de Barretos, né? A gente tem 2 ou 3 artigos científicos publicados, né, sobre colonoscopia para identificar, né, câncer, que pesquisas foram financiadas com emenda, vacina contra o crack também da Universidade Federal de Minas Gerais, também que eu mandei 5 milhões de reais em emendas, mas a regra não é essa, a regra, e aliás tem um estudo que mostra que o Centrão, quanto mais pobre e menor o município, mais ele vota no Centrão, mais aquele deputado tem o poder de mandar naquele município, na política daquele município e fazer com que aquele município trabalhe para a eleição dele. Né? Uhum. Então, o que você está pintando aqui para a gente é que o debate, embora ele se polarize e se tribalize entre, principalmente, Bolsonaro e Lula, direita e esquerda, e que é um debate que precisa existir para que as teses e as antíteses se choquem e vão criando novas sínteses para o debate público avançar e o debate técnico avançar. É assim que se constrói ciência, é assim que se constrói tudo, né, que envolve algum aspecto de intelectualidade, etc. Mas apesar do debate hoje ser entre figura de Bolsonaro e Lula, principalmente, ou direita e esquerda, pelo que você está pintando aqui, o problema do Brasil é o centro. Isso, eu acho que um dos principais problemas, sim, é o Centrão, porque é isso, ele não tem compromisso com nada, ele não tem crenças, ele não tem visão de país. Eu vou até narrar um episódio aqui para você. Temos um vereador do Movimento Brasil Livre, Israel Russo, em Pouso Alegre. Não sei se você viu esse caso, né? Ele é um vereador de oposição. Eu achei que era mentira. Eu falei, não é possível que isso aconteceu, cara. Eu fui ler a matéria, eu falei, caramba, bicho. Então, ele é vereador de oposição, né? O prefeito mandou um projeto para criar 33 cargos, ele apresentou uma emenda para mudar para 7 cargos. O vereador líder do governo estava fora da Câmara, é quem orienta no painel, o governo é para votar sim, o governo é para votar não. Ele não estava lá, aí o Israel Russo, como vereador de oposição, orienta a oposição